gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar o que te incha. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Primeiro eu queria conversar um pouco com você sobre uma coisa bem delicada, o fato de inchar. Muitas vezes a gente acaba falando, eu estou estufada, eu estou inchada, como uma certa desculpa por estar com gordura abdominal, né? Então a gente é muito mais fácil falar, eu tô estufada, eu tô inchada, pra acabar empurrando isso com a barriga, é uma coisa que não te incomoda. Nem sempre a gente tá estufado e inchado, mas muitas vezes está sim, tá? E como eu sempre levo a nutrição de maneira muito mais leve, eu quero te dizer que, claro, pode acontecer de no final de semana você comer, sua balança alterar bastante, mas que não seja gordura, né? Quase nunca é a gordura. Então vamos te contar quais são os efeitos que acabam podendo causar um pouco de inchaço, um pouco de retenção de líquido e como a gente pode acabar com eles. Falando agora de inchaço, em questão inchaço de líquido mesmo, tá? Porém, a gente pode fazer alguns sobre a questão de estufamento. Se vocês gostarem dessa ideia, né, de ficar constipado, o que pode causar essa questão e como você pode diminuir isso também. E eu posso fazer esse vídeo, se quiserem, comenta aqui embaixo, #quero sobre estufamento, ou quero estufamento, enfim, que daí eu trago sobre estufamento também. Porque a gente confunde um pouco, tá? Inchaço é quando você retém líquido. Você fala assim, eu tô um pouco inchada e bota a mão na barriga, assim, seria em sentido de tua barriga tá pra frente? Muito provavelmente é estufamento, é questão intestinal. Pode ser questão de inchaço por uma menstruação que está vindo? Pode, mas normalmente vai vir em questão... Isso acontece uma vez por mês, né? Se você for saudável. Ou... tá tudo certo. Se não, procura um ginecologista. Mas a questão de estar com a barriga estufada, isso é outra questão, mas é questão intestinal. Mas se quiserem um vídeo sobre assim, comentem que eu trago também. Vamos lá, o que pode te causar inchaço? Primeiro, todo mundo conhece, mais famoso, é o excesso de sal. O excesso de sódio pode nos inchar. O sódio não é um vilão. Por favor, vamos conversar sobre uma coisa, tá? Isso aqui é comida. E isso aqui é um vilão. Não é a mesma coisa. Nada a ver. Não existe vilão no grilho de comida. Só nos filmes. Na vida real, infelizmente também. Mas vocês entenderam. Comida não é vilão. Sal não é vilão. A gente precisa de sódio. Existe um negocinho chamado bomba de sódio e potássio, que é um negócio que faz nosso coração bater, inclusive. Se você não tem sódio, seu coração não bate. Então, ele é essencial. O que não pode acontecer? O excesso de sódio, tá? Muito raramente, esse excesso de sódio vem da sua comida. Minha mãe bota sal demais na comida. Pode ser que sua mãe coloque? Pode ser. Muito raramente seja por isso. O excesso de sódio, ele vem associado de um consumo exagerado de alimentação industrializada. Tudo que vem em pacote usa sódio para conservação. Então, quanto mais sódio um alimento tem, pior é. Nesse sentido, de ser um alimento fast food, conservante ou industrializado. Então, sempre que você for ler a tabela nutricional, a gente sempre procura o que tiver menos teor de gordura saturada, menos teor de sódio e mais teor de fibra. Aí é um alimento que tá vindo mais pro saudável. É óbvio que se o alimento for à base de óleo de coco, por exemplo, ele vai ter gordura saturada e ele pode ser saudável sim, tá? É só uma regra meio geralzona, tem suas exceções também. Então, evitem muito esse tipo de alimento, porque ele sim pode estar fazendo com que você tenha esse excesso de sódio ali, que pode estar fazendo com que você enche. O uso de corticoides pode causar isso também, nessa questão de estar mais inchado. Quando a gente come muito fora, normalmente fora o pessoal acaba colocando um pouco mais de sal na comida, porque o sal é um realçador de sabor. Então, nos restaurantes, ou até se você for comer um fast food fora, um lanche, vai ter mais sódio. Você pode se inchar, por exemplo, no final de semana por ter comido mais essas comidas também, ou ter comido fora, ter comido no restaurante, isso pode acontecer. Mas normalmente ele vem junto de um consumo exagerado de alimentos industrializados. Então evite bastante os industrializados para resolver esse problema, tá? Questão número 2. O que pode inchar também? Carboidrato. Não que isso seja ruim. Não falei isso. Eu falei só que o carboidrato também tem esse poder de inchar. Por quê? Vamos lá. O carboidrato... Mas aonde que o carboidrato vai inchar? Ele vai inchar no seu músculo. Tá? Nosso músculo, ele tem, imagina que eu faço um estoque. Esse estoque de músculo, ele tem massa muscular, né? Então a proteína ali junto, que precisa muito de água para ser construída. Por isso que é um dos motivos pelo qual a pessoa tem muita massa muscular, ela fica bem mais pesada. Por quê? Porque se junta muita água para formar essa massa muscular. E por isso que quando você quer perder peso muito rápido, ou você faz uma dieta louca, ou tem uma intoxicação alimentar, e você perde peso muito rápido, porque você perdeu a massa muscular. Porque daí ela quebra e solta essa água. Quando essa água vai embora, aparece na balança que você perdeu muito peso. E na verdade você perdeu só a sua massa muscular, que era o que você não podia ter perdido e não queria ter perdido. Por isso que intoxicação alimentar não emagrece. Nem dieta louca. E nem restrição alimentar muito severa.
Então, mas assim, outra coisa que conecta a água, né, o glicogênio muscular também vai água ali junto pra formar. Então, o carboidrato faz com que você puxe essa água pra dentro do músculo, você faz esse estoque, principalmente se você for uma pessoa que mantém uma dieta mais correta durante a semana e no final de semana acaba comendo um pouco mais de carboidrato, ou durante a semana come menos e no final de semana come um pouquinho mais. O que acontece? Você vai refazer os estoques de glicogênio do seu músculo e ele vai juntar muito essa água para juntar para esse músculo ficar com o estoque renovado. Então aí também pode acontecer um inchaço muito grande e o seu corpo pode ficar um pouco confuso no começo, mas esse inchaço de carboidrato ele vem normalmente na massa muscular, então você não se sente inchado, você sente teu músculo mais cheinho. Isso acontece também com a creatina, ela recebe uma coitada de uma fama péssima que ela incha, gente, ela incha dentro do músculo, é inchaço, inclusive a creatina é inchaço intracelular muscular, né? Então a água tá dentro do músculo. Então, você não vai ficar inchado, ai, tô me sentindo inchada assim, pesada. Não, pode até mais pesada, porque vai estar com mais água no músculo, mas é pouca coisa, tá? Não vai se sentir pesado, não. É porque o músculo vai estar mais inchado, tá? Tanto que quando a gente para de tomar creatina, ele dá uma murchada, porque daí solta um pouquinho dessa água. Então ela tem essa questão de retenção, de inchaço, mas é dentro do músculo, tá? Então não é ruim, nem carboidrato, nem creatina incham do lado de fora, do lado de dentro mesmo, musculação muscular ali mesmo. Uma coisa que incha e não é do lado de fora é álcool, né? Então, no final de semana exagerou um pouquinho na bebida, exagerou um pouquinho no vinho, na cerveja, no outro dia você tá pesado, tá sentindo inchado, aí é inchaço extracelular mesmo, é inchaço no corpo mesmo, tá? Porque o álcool tem essa característica. O álcool é uma toxina pro nosso corpo, então o nosso fígado tem que conseguir degradar ele, desintoxicar ele, todo aquele processo bem complicado, isso demora um pouco. Então isso acaba acontecendo quando você fica inchado até o teu corpo conseguir lidar com tudo isso de novo. Principalmente se passou do ponto. Se você tomou assim um pouquinho de álcool, o teu corpo consegue lidar melhor. Você pode ficar um pouco inchado? Pode, mas o corpo já consegue liberar. Agora se tomar bastante, daí o processo é mais lento, tá? Então o álcool também acaba inchando bastante também. E a coisa que mais incha, que vocês não têm ideia o quanto isso incha, que é o campeão, é a falta de tomar água. Então, a solução para todas as alternativas anteriores que eu falei, tirando o carboidrato e creatina, que não é um inchaço ruim, eu só citei eles, mas eles são inchaço bom, porque eles são inchaço muscular. A questão do álcool e do sódio, ou de ter comido fora de casa, né, dessa questão industrializada que a gente acaba extrapolando um pouco no final de semana, ou quando você come um pouquinho a mais mesmo, exagerou um pouquinho nas calorias, teu corpo tende a dar uma inchada, porque ele tem que resolver isso tudo, e às vezes precisa de água para isso e ele acaba inchando, fica um pouco confuso ali, um pouco devagar. A solução é tomar bastante água. A água vai te hidratar, vai ser maravilhosa e vai ajudar todo esse inchaço sumir. Por que que a falta de água é o principal fator do inchaço, tá? Porque a água é uma coisa essencial para o nosso corpo, inclusive para produção de massa muscular e para o emagrecimento. Por isso que quem não toma água não consegue emagrecer. O teu corpo precisa usar isso para coisas essenciais, tá? Se ele não tem água para fazer as coisas essenciais, ele não vai usar a pouca água que ele tem para emagrecer. Então, vai ficar ali. Mesma coisa assim, ó, imagina só que você tem um carro, ele tá com problema no motor, que não anda, e ele tá com problema no banco, que fica meio pra frente. Você tem dinheiro pra arrumar um deles, você vai arrumar qual? O motor, porque ele não anda, você vai andar um pouquinho com o banco um pouco pra frente e por um tempo até você conseguir ter dinheiro pra arrumar o banco, porque ele funciona com o banco assim, mas sem motor não. É a mesma coisa, teu corpo não vai tirar a água lá que ele vai usar pra respiração pra poder emagrecer. Não tem sentido. Então tomem muita água, porque se faltar, ele não te emagrece. Então tomem muita água. Tudo no nosso corpo funciona em meio aquoso. As reações, basicamente todas, são feitas em meio aquoso. A gente precisa de água. Seu corpo não tem água, ele faz o quê? Segura pouco que ele tem, porque fala assim, não vai ter mais, então eu vou segurar esse que eu tenho. Então você retém. Quanto mais água você tem, mais ele libera. Não tô recebendo sempre água, posso soltar aqui. E pra quem é mulher que limpa a casa, ou até homem que limpa a casa, ou todo mundo que deveria limpar sua casa, ou pelo menos ter noção disso, você não limpa a sua casa com um copo de água. Assim como você não limpa a sua casa com um copo de desinfetante só. Você tem que ter o quê? Água. Então não adianta tomar só chá, suco. Tem que tomar água e tem que tomar muita água, tá? O equivalente que você imaginaria para limpar o seu corpo. Então é um balde quase. Um balde de água. Faz as contas aí e tanto. O mínimo é 35 ml por quilo de peso, tá? Então vamos tomar bastante água aí que eu tenho certeza que vocês vão ficar super bem. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e conferir a playlist Me Conta Nutri que tem muitas dicas legais lá também. Um super beijo, até a próxima. Tchau!